Olá, eu sou Jesse. A Cristiane pediu para fazer um vídeo sobre a relação da psicologia com os direitos humanos. Mas antes eu acho importante falar um pouco de mim, né? Eu morei no Uruguai até os 12 anos e depois vim morar aqui com meu pai, nas periferias de Porto Alegre. Primeiro morei na Lomba do Pinheiro e depois morei no Campo Novo. Mas nessa vinda para cá com 12 anos, algo que eu já notei assim, quando comecei a estudar, é a diferença da qualidade do ensino básico, né? De que algumas coisas que eu já tinha estudado lá nas escolas públicas do Uruguai, eu estava vendo aqui, sendo que eram para ser séries posteriores, né? Então teriam que ter conteúdos mais avançados. Então algo que eu reparei muito assim foi essa questão da desigualdade em qualidade de educação, né? E isso aí diz muito assim de qual vai ser o futuro dos corpos que estão estudando nessas instituições do Estado, né? Do quanto o Estado não valoriza pouco a educação, né? E do quanto ela é essencial assim para chegar a algumas camadas sociais, alguns trabalhos melhores remunerados, né? E nessa minha experiência periférica, algo que fazia me ajudava assim a pensar o mundo, né? Era eram as músicas dos Racionais MCs, que tinha uma crítica bem forte, assim, né? Uma crítica social bem forte. E depois, quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho foi num supermercado, né? Eu senti um impacto, assim, de como era difícil conciliar trabalho e estudo, né? Então eu rodei nesse último ano da terceira série, do terceiro ano do ensino médio, né? E foi nesse momento que eu comecei a repensar minha vida e pensar no que eu estava fazendo, né? Então eu comecei a criticar o estabelecido e naturalizado e procurar outras alternativas, né? E tive sorte, assim, de conhecer um cara lá na periferia que me indicou que era possível entrar numa universidade pública, né? Então, e que não precisava pagar. E desde esse encontro com essa pessoa, eu entrei na... Eu decidi que queria entrar em alguma universidade, né? E eu tinha também uma amiga que estava pensando em cursar psicologia. E eu tinha uns livros em casa também que eu comecei a ler. E a primeira questão da psicologia que me tocou foi isso de examinar as questões mentais assim das pessoas, né? E relacionado à saúde mental. Por exemplo, o conceito de extroversão e introversão do Jung, né? De pessoas mais introvertidas e pessoas mais extrovertidas, que eu achei ferramentas interessantes, né, para entender como as pessoas funcionam. Então, depois que eu entrei na universidade, eu percebi que era um mundo bem diferente assim do que eu estava habituado, né? Que está relacionado a quais pessoas de quais classe e pessoas de quais raça habitam esse espaço, né? Algo que agora está um pouco mais plural devido às cotas, né? Eu entrei em 2014, que tava era recente assim também a implementação das cotas, né? Mas agora já tá mais instituídos. Mas achei importante assim esse dado da questão do para quem serve o trabalho, né? E eu estava lendo um texto da Rosane Neves da Silva, Notas para uma genealogia da psicologia social, em que ela fala que lá na Europa, depois da Revolução Francesa e na instituição do Estado Democrático de Direito, né, tinha uma dualidade que competia, né? Uma era a questão dos direitos, de que todas as pessoas
eram vistas igualmente pelo Estado e tinham direitos, né, de ir e vir, diversos direitos, e por outro tinha um mercado com a lógica que servia à burguesia, né, em que eh, limitava os direitos, né, que retirava direitos, que explorava os corpos, né. Então tinham duas lógicas diferentes nessa sociedade que faziam com que as pessoas, por um lado, tivessem a ideia de que tinham direitos e, por outro, fossem explorados pelos burgueses, né? E eu fiquei pensando de como que essa relação, e isso aí foi o que gerou muitas revoltas sociais e foi também o que que gerou o campo da psicologia social, né? Que psicólogos se dedicaram a estudar o social, né? Mas eu fiquei pensando assim como se daria esse estado aqui, né, no Brasil, que é um país diferente da França e dos outros países da Europa, né? Até que o Gessé Souza ele traz na realidade brasileira, em outros livros, de como lá na França e nesses países europeus uma tem menos desigualdades sociais, né? Essa ideia de que essa ideia universal de que todos são tratados como humanos, né? Tá mais implementado do que aqui, mesmo que ainda tenha muita desumanização lá, né? Principalmente com os estrangeiros, né? Mas aqui a gente está num outro estado, né? É um estado colonizado, é um estado que foi idealizado pelos portugueses para ser exportador de matéria-prima, né? E isso aí está no nosso cerne. Então, uma questão principal assim que eu fico me questionando é de como a colonização impede assim de é algo que a colonização e a colonialidade, né, são dois fenômenos que dificultam uh, a implementação do Estado de Direito, né, do Estado servir para garantir o direito das pessoas. Uma luta que começou com a Constituição de 88, com a implementação do SUS e do SUAS, né, e que até hoje temos dificuldade com isso, né. E uma questão que eu fico me perguntando é de até que ponto o Estado consegue garantir direitos, né? Porque ao mesmo tempo que ele garante direitos por um lado, ele retira direitos por outro, né? Por exemplo, quando a gente pensa na polícia na periferia, ou com essas lógicas manicomiais, né? Dos manicômios, das residências terapêuticas, dessas lógicas que ainda estão instituídas na sociedade, né? Então, uma questão que eu fico me perguntando é de que a maior luta, assim, não é mais na questão jurídica, mas é na questão do imaginário social, porque a gente ainda carrega, assim, essa colonialidade, né? Essa herança violenta que transforma certos corpos em não humanos, né? E isso daí eu acho que é o mais difícil, assim, de combater, porque está na raiz das nossas instituições, está na raiz da nossa cultura, está na, na raiz de muitas de nossas práticas, né? É algo que está naturalizado. Então, algo que eu tenho pensado a partir da psicologia, né, é de construir uma psicologia decolonial, e nisso ela se articula com vários movimentos que estão nesse sentido de desnaturalizar opressões e construir uma prática psíquica que não reitera essas violências, né? Então, ela se articula com a luta antimanicomial, de lutar contra os manicômios que estão em nós, né? Aí eu trago de lutar contra a colonização que está em nós. E eu acho interessante uma luta antimanicolonial, que articula esses dois aspectos, né, da colonização
e das lógicas manicomiais, né? E eu tenho também uma página que eu comecei agora este ano, depois que eu me formei, que se chama Psicodecolonial, e a ideia é realizar a decolonialidade através da conversa, né? Então eu realizo lives com diversos profissionais, sobre diversos assuntos, né? Tipo, relações étnico-raciais, masculinidades. Depois eu vou realizar outras lives, né? Da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, da, de questões de classe. Então, eu acho que a gente tem, que a psicologia, né, enquanto ciência, ela tem um longo caminho para até se até se descolonizar, né, até a gente construir uma psicologia que seja realmente brasileira, com bases brasileiras, né? E nisso a gente tem que pensar as nossas referências, né? De estudar também mais autores negros, indígenas, estudar autores LGBTs, né? Então, não sei, eu acho que era mais isso, assim, que o primeiro, eu acho que o primeiro passo, assim, para relacionar a psicologia com os direitos humanos é de todos serem humanos, né? De ter esse tratamento humano com as diversas diferenças, né? E não só o humano a partir do hegemônico branco, rico, né? Com a estrutura europeia.